Um giro nas últimas notícias do Fluminense nesse feriadão. Vou falar de jornalista que pede jogador tricolor na seleção, também atualização do DM tricolor. Então é muita informação do Fluminense para você. Deixa o seu like, ative as notificações da Central Fluminense não para de crescer. Então vamos começar aqui falando do jornalista Thiago Leifert, ficou na bronca com a última atuação da seleção brasileira. Realmente não foi um jogo bom, apesar da vitória já nos acréscimos decidida pelo Luiz Henrique, cria de Xerém, e que foi vendido daquela forma em 2022 que o torcedor do Fluminense não gosta de lembrar. Mas o jornalista pediu um jogador do Fluminense na seleção brasileira. Se liga aí o que o Thiago Leifert falou. Eu venho falando que há bastante tempo que a seleção tinha que tentar um 10, ou Alan Patrick, ou Matheus Pereira, ou Ganso. Tinha que tentar um camisa 10, a gente precisa de alguém ali, tem que tentar, nem que seja para depois falar na coletiva. Pronto, pessoal, tentei e não deu certo, mas tem que tentar. Tá aí a declaração do Thiago Leifert. E o Paulo Henrique Ganso faz 35 anos nesse dia 12, então parabéns a ele, um dos destaques aí, um dos poucos destaques da temporada do Fluminense. E apesar do Thiago Leifert querer o Ganso na seleção, eu particularmente não enxergo que o Ganso tenha mais espaço pela idade, pela condição física. Se você pegar os últimos jogos do Fluminense, tem sido assim desde o ano passado, pelo menos, que eu comecei a perceber. Paulo Henrique Ganso decai muito no segundo tempo das partidas. Fisicamente o Ganso não aguenta mais alta intensidade por 90 minutos. Então eu vejo como seleção brasileira algo muito longe do Paulo Henrique Ganso, mas o Matheus Pereira, por exemplo, é um jogador jovem, eu acho que deveria ter essa oportunidade, esse espaço, já que o Dorival Júnior tenta priorizar o Lucas Paquetá, que eu não enxergo tanto o futebol assim, já teve várias oportunidades na seleção brasileira e até hoje não deslanchou, mas tá aí, eu quero que você comente sobre essa opinião do Thiago Leifert pedindo Paulo Henrique Ganso na seleção brasileira. Então vamos seguindo aqui com as informações do Fluminense, porque eu quero falar de um jogador que veio com expectativa, pelo menos por conta das finanças, de quanto o Fluminense pagou nele. Eu particularmente critiquei essa contratação na época, porque não fazia muito sentido da forma que o Fernando Diniz, na época o treinador era o Fernando Diniz. Mas o Terán, gente, ele tem menos de 20 jogos no Fluminense e supera 100 dias sem atuar. Informação aí do Globo Esporte. Fluminense está sem utilizar o seu segundo reforço mais caro da temporada. Ele foi contratado na janela do início do ano por 14 milhões e 9 meses depois ainda não atingiu a marca de 20 jogos com a camisa do Fluminense. Já são mais de 100 dias ou 3 meses sem entrar em campo, sem qualquer chance, sob o comando de Mano Menezes. Ele tem contrato até o final de 2026. A dúvida sobre seu baixo aproveitamento não é nova e já se fazia presente nos bastidores antes mesmo da troca de comando. Com o Fernando Diniz, o uruguaio tinha problemas para atingir a intensidade pedida nos treinos. Exatos 104 dias se passaram desde a sua última atuação em 30 de junho. No total, ele soma 17 jogos pelo Fluminense com um gol e uma assistência. Então, torcedor tricolor, essa contratação do Terãs, ela, cada dia que passa, fica mais inexplicável. A gente comentou aqui porque o Terãs ele não tinha a característica de jogo do Fernando Diniz. O Fernando Diniz gostava de jogadores de toque, de intensidade, usava pontas, né? A gente tinha o Paulo Henrique Ganso ali, já tinha contratado o Renato Augusto, que foi outra contratação que não vingou. Por incrível que pareça, o Terãs, ele tem uma característica que encaixa mais com o Mano Menezes do que com o Fernando Diniz, só que com o Mano Menezes ele não teve oportunidade. O Terence chegou a entrar com o Fernando Diniz ali no final da sua passagem, depois foi titular com o Marcão deu sequência, aí ele teve o problema da panturrilha e ficou mais de um mês sem jogar. Já tinha informação na época do Diniz que ele não conseguia atingir a intensidade que o Fernando Diniz
pedia nos treinamentos, e aparentemente o Mano Menezes também não está gostando do Terãs nesse sentido. Até o momento o jogador não teve sequer um minuto com o atual técnico tricolor. O Fluminense gastou 14 milhões, gente. Só o Bernal foi mais caro, também o uruguaio. E aí o André sai, o Bernal assume o posto de titular do Fluminense, está tendo sequência e foi convocado pela primeira vez para a seleção uruguaia. O que o Fluminense tem que fazer com o Terãs, torcedor tricolor? Contrato até 2026. Tenta dar oportunidade em 2025, a gente não sabe se o Mano Menezes fica ou não. Tenta negociar nessa próxima janela. O que você faria se tivesse a caneta na mão? Deixe o seu comentário. Antes de continuar com as informações, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense. Vou mandar um abraço para o Noberto Alvim, de Angra dos Reis, para o Manuel Caetano, de Natividade, aqui no Rio, o Jorge Filho, de Búzios, também no Rio de Janeiro, galera do Rio de Janeiro forte aqui na Central Fluminense, o Dicel Gomes, de Lusiana, Goiás, e para o Antônio José, de Açailândia, Mato Grosso do Sul. Valeu demais, deixe o seu like, ative as notificações para a gente continuar crescendo aqui no nosso canal super democrático. A gente responde a maioria dos comentários, manda um abraço para você, continue acompanhando os conteúdos da Central Fluminense e nos acompanhe nas redes sociais. Tem um link aí no comentário fixado no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do WhatsApp, que a gente traz as informações, as últimas notícias do Fluminense por lá. Então vamos seguindo aqui com as informações do Flu. Vou te atualizar, torcedor tricolor, com o DM tricolor. O DM estava cheio do Fluminense e vai esvaziando aos poucos, tá? Eu vou começar falando, talvez, do principal jogador do Fluminense, não só o que tá fora, mas, assim, o principal jogador do Fluminense aí que a gente tem no elenco. Tô falando do Thiago Silva, porque o capitão, que esteve ausente no duelo contra o Cruzeiro pela aquela lesão no calcanhar, jogou um sacrifício contra o Atlético Mineiro. Ele vem passando por tratamento intensivo, com expectativa positiva para que esteja à disposição do Mano Menezes para o Clássico. No entanto, o monstro ainda não voltou aos treinos com seus companheiros de time. O Ignacio, recuperado de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, está próximo de voltar aos gramados, já em fase de transição. O zagueiro vem realizando atividades no campo, treinando com o grupo no CT Carlos Castilho. Tem chances de ficar no banco de reservas no Fla-Flu. O Nonato, depois de fraturar o nariz no clássico contra o Botafogo, o Nonato foi submetido a uma cirurgia. Devido a isso, sua recuperação exige mais cautela. Até mesmo por esse motivo, a sua presença no confronto contra o Flamengo ainda não está confirmada. O Kevin Serna, o colombiano, deve ser o único desfalque por lesão para o Fla-Flu. O Keno e o Marcelo estão suspensos. O jogador de 26 anos pode, inclusive, não retornar aos gramados nesse ano. Sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no jogo contra o Cruzeiro. Mas, assim, a lesão posterior, geralmente, dependendo do grau, tira o jogador ali por 2, 3 semanas. E nos casos mais graves, o jogador pode até ficar um tempo. Aí depende também da recuperação de cada atleta. Já vi lesão grau 3, que o jogador demorou 3 meses. Foi o caso do Fred lá em 2009, lembra? Que ele bate uma falta, grau 3, e só volta 3 meses depois. Tem gente que volta bem antes. Então depende muito da condição física do atleta, da recuperação do atleta também. E pra gente fechar esse vídeo aqui, torcedor tricolor, eu quero falar sobre o Uruguai do Facundo Bernal. Comentei ao longo do vídeo que ele foi convocado pela primeira vez à seleção do seu país, mas o Uruguai perdeu para o Peru. Rapaz, o Peru foi valente e ganhou no final. No Estádio Nacional de Lima, o gol foi marcado pelo peruano Miguel Araújo. Com o revés, os uruguaios perderam a chance de chegar à vice-liderança da competição. E o Facundo Bernal, convocado pela primeira vez, não chegou a entrar em campo, só ficou assistindo a partida. O jogador de 20 anos do Fluminense, 21 anos, foi convocado pela primeira vez. Então, a gente pode ver o Facundo Bernal em campo em breve aí pela seleção
uruguaia, muito potencial, começou a sua jornada aí no time do Fluminense. Eu vejo um jogador que vai se desenvolver muito e já já será titular, ao meu ver, tem grandes chances de jogar nesse meio-campo da seleção uruguaia. Vai ter outra partida aí, quem sabe ele não possa estar entrando e ajudando o seu país. E claro, a Central Fluminense vai observar, vai olhar e vai trazer informações relevantes sobre isso para você também. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Deixe seu like e ative as notificações. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!